Olá, pessoal! Faz um tempinho que apareci por aqui, faz um tempinho que gravei vídeos para o YouTube, mas hoje estou aqui para compartilhar esse momento com vocês, que foi o momento de um ano de Canadá, que inclusive estou atrasada, estou gravando esse vídeo em agosto, mas eu fiz um ano de Canadá aí no dia 6/7, no dia 6 de julho. Então eu gostaria de deixar registrado aí como que foi esse primeiro um ano de Canadá, como que foi aí a expectativa, a realidade, né? Como que foi aí todo esse processo de adaptação nesse primeiro ano aí de Canadá. Para quem não sabe, para quem não acompanhou aí a minha jornada, eu iniciei o Plano Canadá em 2021 com zero idiomas, nem francês, nem inglês. Eu compartilho aí todos os detalhes aí do Plano Canadá, como que iniciou, porque eu não comecei sozinha esse Plano Canadá, então foi em 2021 que realmente ali eu dei o pontapé inicial no Plano Canadá, mas antes teve ali um processinho, então eu compartilho tudo em alguns vídeos que eu já deixei aqui no canal. Eu vou deixar inclusive linkado aqui esses vídeos que eu compartilho, como que surgiu o Plano Canadá, como que foi a parte de estudos, como que foi ali desenrolando todo o processo. Então acompanhe. Também tem vídeos aqui que eu compartilho aí sobre a minha história, né? Estar aqui no YouTube foi um projeto que Deus colocou no meu coração, e como forma de ser obediente, né? Mesmo que seja estar aqui no YouTube, né? Compartilhando todo esse processo, sair muito aí da minha zona de conforto, mas por ser aí uma filha obediente, eu decidi começar esse projeto, né, de estar aqui no YouTube. Agradeço quem está aqui, né, acompanhando todo esse processo, né, quem acompanhou aí desde o início, desde ali dos vídeos que eu compartilho sobre a minha história, de onde que eu saí. Então assista esses vídeos, porque vai fazer mais sentido ainda quando vocês ouvirem aí eu falando aí como que Deus conduziu tudo isso e a minha gratidão. Então não perca aí esses vídeos. E gostaria de iniciar falando aí sobre a parte do idioma. Rose, como que foi aí, como está sendo essa parte do idioma? Você sente que você evoluiu bastante no francês? Como que está o inglês, né? Então gostaria de compartilhar um pouco sobre isso. E o que acontece? O que acontece? Eu não uso muito o francês, assim, ali no meu dia a dia de trabalho, por exemplo. Eu trabalho em francês, eu uso francês quando eu vou para o escritório, mas eu vou para o escritório 2 vezes por semana. E pelo fato de eu trabalhar com números, né, eu trabalho em uma contabilidade, então eu não tô ali o dia todo praticando o idioma, sabe? Com essa exposição, conversando, tendo ali situações que me faz ficar o dia todo conversando, né? Então não, pelo contrário, né? A maior parte do tempo eu tenho que estar ali concentrada, né? Concentrada ali fazendo os relatórios, então eu não tenho essa comunicação ali de estar conversando, né? Às vezes eu escrevo mais em francês no trabalho do que eu falo em francês. E quando eu vou para o escritório, acho que a parte assim do dia que eu uso mais o francês é no horário de almoço, porque aí às vezes eu estou ali com o quebecois, conversando, né, com as outras pessoas ali que trabalham, né, os outros imigrantes. Então a gente fala em francês. Então é a parte do dia que eu acabo falando mais em francês. Então eu não sinto que eu evoluí na língua, né, de estar mais ter mais conhecimento ali na língua. Eu já tenho um nível ali muito bom de francês, que eu consigo me comunicar muito bem, mas o francês quebecois, mas o francês quebecois é bem diferente, né? É bem diferente, ainda mais se eu pegar uma pessoa ali bem quebecois,
bem quebecois, aí eu acho muito difícil às vezes para compreender. Então é um desafio grande. Então às vezes eu escuto para que eu possa ter mais contato, né, com a língua, eu escuto, né, jornais para eu ir me acostumando aí com o sotaque quebecois, porque realmente para a gente que estudou o francês da França, né, que está acostumado com o sotaque francês, né, da França, então realmente é bem diferente, mesmo que eu já tinha, eu estava me expondo desde o Brasil ao francês quebecois, mas vida real é diferente, né, gente? Vida real é diferente, dependendo do assunto. Você não tem muito vocabulário e eu acho muito diferente o francês deles quando você pega ali, como eu falei, uma pessoa bem quebecoise. Então ali, ainda mais parece que quanto mais a pessoa é mais velha, assim, mais difícil é de compreender ali o que ela tá falando. Mas a gente vai se expondo, é um processo que você tem que ter paciência, né? Porque vai ser com o tempo que você vai se adaptar. Na maior parte ali do tempo eu não tenho dificuldade, mas às vezes em algumas situações aí que eu vou pegar, eu tipo assim, peço para repetir, porque não entendi. Tem um quebecois mesmo lá na empresa que a gente conversa sempre, e eu sempre peço para ele me explicar, porque a forma que ele fala é muito difícil ali de compreender, então eu acho bem desafiador. Mas não sinto que regredi, por exemplo, não regredi, mas também não avancei. Então tô ali no mesmo nível, né? Eu posso dizer que estou ali no mesmo nível. Outro fato também é que neste momento eu estou estudando muito o inglês, então isso acaba também impedindo que o meu francês evolui, porque meu praticamente parei ali o francês, só estou me expondo ali, escutando jornais, por exemplo, e a minha maior parte ali, minha parte de estudo de idioma, eu estou me dedicando ao inglês. Eu acabo usando ali em alguns momentos, em algumas situações, o inglês no trabalho, mas também é muito pouco, às vezes preciso escrever, às vezes preciso falar, mas em alguns momentos ali específico, né? Então, quando a gente vai se comunicar com outra província, a gente precisa se comunicar em inglês, né? Porque eles não falam francês. Então, a minha prioridade nesse momento e o que vai me ajudar no trabalho é o inglês. Então, por isso que eu estou me dedicando ao desafio do inglês, porque é uma língua muito desafiadora para mim, para a gente que começa do zero, né? Eu comecei os idiomas do zero. O inglês é muito mais desafiador, é muito mais diferente a fonética do português, então você tem que se esforçar muito mais. Eu que comecei aí os 2 idiomas do zero, né? Estou aqui como prova viva. Então eu tenho que me esforçar muito mais no inglês do que no francês. Então eu não tenho muita bagagem de inglês assim na minha cabeça, porque o meu contato é praticamente de 3 anos. Eu comecei em 2022, eu posso dizer, o inglês, então é pouco tempo, né? Pouco tempo de bagagem, assim, para uma língua que é muito diferente, que eu preciso repetir muito mais para fixar o vocabulário, para eu conseguir falar ali, fazer a pronúncia da forma correta. Então eu levo muito mais tempo que o francês. E como o inglês Rose, você precisa do inglês aí em Montreal? Você precisa aí, se você quer se desenvolver profissionalmente, né? Muitas empresas vão pedir o inglês também. Eu sei que na empresa, né, para que eu possa crescer, o inglês, né, é fundamental. Então, eu quero me dedicar aí ao inglês, por causa também da minha parte profissional, e também aí para a vida, né? Então, se eu for para outras províncias, por exemplo, eu preciso me comunicar em inglês, né? Se eu faço uma outra viagem internacional, eu preciso me comunicar
em inglês, né? Eu conheço algumas pessoas aqui que se expressam mais em inglês, então é necessário trazer o inglês, melhorar o meu inglês, vai melhorar mais ainda a minha experiência aqui, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, se eu ficar dependente somente assim da situação da vida real, eu não vou evoluir, nem no francês, nem no inglês. O francês eu acabo mantendo ali o mesmo padrão. Se eu quiser evoluir, eu vou ter que me expor além da vida real, então estudando, lendo, escutando podcast, escutando jornais, e a mesma coisa para o inglês. Então eu continuo estudando, eu faço aulas no Cambly, eu faço leitura, eu escuto podcast, eu assisto vídeos, eu assisto séries, então eu estou me expondo à língua para que eu possa evoluir, né? Eu estou ali entre um B1, B2 no inglês, e eu preciso trabalhar muito o listening, que é o meu maior desafio aí do inglês. Então passei esse ano dedicada para desenvolver aí o meu inglês, que é fundamental aí para a minha vida aqui, tanto na vida profissional como também aí na minha vida pessoal. Eu tenho aí essa meta de vida, é uma meta assim de vida, desenvolver o inglês. Então esse é o meu foco aí falando em idioma. O meu foco nesse momento é desenvolver o inglês. O nível de francês que eu tenho aqui, assim, eu consigo me desenvolver, me comunicar super bem. Como eu falei, vai ter alguns momentos aí de desafios, quando eu pego ali uma pessoa quebecoasa que fala muito rápido, então, e aí tem, às vezes, dependendo do assunto, né, o vocabulário que você não conhece e tudo mais, mas eu acabo conseguindo ali na maior parte do tempo me comunicar e me expressar super bem. E falando em trabalho, como foi esse um ano aí de trabalho, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal já falando como que eu consegui aí o meu trabalho, né? Então, assim que eu cheguei no Canadá, eu já iniciei o meu trabalho, né? Então, no Brasil, eu trabalhava no departamento financeiro, e aqui no Canadá eu estou trabalhando na contabilidade. Então, todo assim o processo eu compartilho no vídeo que eu vou deixar aqui também linkado, tá? Eu iniciei aqui no Contas a Pagar em julho de 2024, e após 7 meses eu fui promovida para a contabilidade. Então tive aí essa experiência, né, de ter aí uma promoção nesse um ano de Canadá. O trabalho, gente, o trabalho assim é um processo, né, de que você tem que ter paciência, porque você está reaprendendo as coisas, né? Você está reaprendendo as coisas, você se sente uma criança você não sabe nada, assim, é tudo diferente, então você tem que ter paciência com todo o processo. Então eu fiquei bastante tempo em treinamento, tanto ali quando eu estava no Contas a Pagar, então foi ali um processo, e aqui o processo é mais longo ali de treinamento, então eu passei um tempo treinando, após fiquei ali no Contas a Pagar um período, e após, quando eu fui para contabilidade, eu acabei ficando mais um período em treinamento. Então esse um ano aí foi um período muito longo assim de treinamento, e tudo novo, né? Então é um processo realmente que você precisa assim de muita paciência para você lidar com toda essa mudança que você está vivendo, né? Que de repente você tem ali uma outra posição no Brasil totalmente diferente, ali que você já construiu todo um processo, uma carreira, e de repente você retorna, né, ali alguns passos, e você está ali em uma posição de ter que reaprender. Então você se sente uma criança reaprendendo todas as coisas. Referente ao inverno, né, que todo mundo aí tem um medinho, né, sobre o inverno. Inclusive eu gravei um vídeo falando aí como que foi
o meu primeiro inverno aqui no Canadá, então vou deixar linkado também se vocês quiserem aí ver mais detalhes, né, nesse vídeo. Acabou sendo um inverno tranquilo, né? Eu até compartilhei que foi ali tranquilo, por causa da realidade que eu estou tendo, né? Então, eu acabo trabalhando de casa. Quando eu vou para o escritório é próximo, então eu vou a pé. A estação de metrô, quando eu preciso pegar o metrô, é próximo, né? Eu estou em downtown, então, assim, eles limpam a todo momento, né? Estão limpando as ruas, então acabou sendo um processo tranquilo. Mercado, por exemplo, eu peço online, né? Eu peço online, então isso acaba ajudando bastante. Então acabou, assim, eu não vivi dificuldade, né, referente a isso, né, de passar ali dificuldade no processo do inverno por causa da realidade e das estratégias aí que você vai tomando pra... Eu não tenho problema, por exemplo, de comprar online, né, então eu compro bastante coisas online quando eu quero algumas coisas que eu prefiro comprar pessoalmente, então tem um mercado aqui que não é distante, então eu vou, mas a maior parte das coisas que eu peço online no Costco, né? Então, como eu sempre peço as mesmas coisas e eu uso o Uber Eats, gente, sensacional, porque você pede, eu pago ali a taxa mensal e aí eu posso pedir, fazer quantas compras eu quiser ali no mês, né? Então aí acaba sendo o frete grátis, porque eu já tenho ali, eu já pago mensalmente um valor para eles. E como quando eu cheguei aqui eu ia no mercado de ônibus e voltava de Uber, então acaba dando a mesma coisa e também como eu sempre peço as mesmas coisas, acaba sendo super prático para mim. Então isso acabou me ajudando bastante, né? Referente ao período, né, que a gente fica aí com um período longo, né, de inverno, isso é desafiador. Por causa da falta de sol, que eu sentia meu corpo pedindo sol quente, né? Pedindo sol quente. E a falta de luz que a gente tem ali entre novembro e dezembro, então isso impacta bastante, porque o nosso corpo está aí em adaptação, né? Então isso eu acabei sofrendo um pouquinho aí, porque o meu corpo queria descansar, né, gente? 4 horas da tarde, tá escuro, quando chegava 6 horas eu já queria estar dormindo, então... foi um processo assim de respeitar o meu corpo nesse processo. O que o meu corpo estava pedindo para fazer, eu fazia. Eu respeitava para não causar aquele estresse, né? Porque a gente já tá em uma situação de estresse, de saída de zona de conforto, referente a tudo, referente a idioma, a cultura, a clima. Então, é necessário respeitar o seu corpo para que, né, o processo seja menos estressante. E referente a amizades, Rose, como tem sido aí esse processo, né, de conhecer pessoas? Então, eu recebi até essa pergunta, né, quando eu abri a caixinha lá no Instagram. E isso é algo que eu já iniciei, assim, desde o Brasil, né? Então, está ali no Instagram. Eu iniciei ali no Instagram em 2021, que eu iniciei, inclusive, para... praticar francês, para me ajudar nesse processo e também para conhecer pessoas que estavam na mesma jornada, que estavam aqui no Canadá. E isso me ajudou muito a conhecer pessoas que contribuíram muito para o meu processo, para o meu plano Canadá, como a Lúcia, né, do Canadá Mais Que Um Sonho. A gente começou a se falar desde 2020, inclusive ela foi uma grande incentivadora para que eu pudesse, né, continuar o Plano Canadá após o fim do relacionamento que eu tive. Então ela me incentivou muito a dar continuidade, né? E ali a gente começou em 2021 a conversar mais, a estar mais próxima. Ela iniciou a jornada do imigrante, né? Inclusive eu fui a primeira integrante aí da jornada. E ela contribuiu aí demais do início do processo até o fim, né? Eu falo do início, Lúcia, você participou de tudo, do início até o fim, até a parte de trabalho.
ela contribuiu porque a vaga de trabalho veio do Instagram dela. Olha só, eu falo que ela participou do início ao fim, ela foi ali um grande instrumento de Deus na minha vida, né? Ali para contribuir na realização aí do meu plano Canadá. Outra coisa que me ajudou bastante também foi o curso de francês, porque eu fiz o curso de francês aí da Prof. Janete e eu acabei conhecendo ali pessoas que estavam na mesma jornada. Isso é super importante, né? Estar ali com pessoas que estão vivendo a mesma coisa, que está buscando a mesma coisa, que está no mesmo processo. E conheci as meninas que me ajudaram muito nessa jornada de aprendizado do francês. Todas já tinham inglês, inclusive o inglês avançado. Eu era a única ali que estava do zero, né? Zerada. E elas me ajudaram muito aí para que eu pudesse, né, me desenvolver no francês. Então agregou muito aí para o meu desenvolvimento. Então sem elas nada disso seria possível, né? Porque o francês que me trouxe para cá. E dali surgiu grandes amizades, né? Grandes amizades. Então a gente tem contato até hoje, né? A gente se encontra aqui porque a gente era um grupo de 4, então 3 já estão aqui, né? Uma ainda está no Brasil, mas ela ainda tem o plano de vir para cá, então ela teve que parar, né? Porque estava vivendo outras coisas, mas ela tem o plano ainda de vir para cá. E as outras meninas, que é a Amanda e a Paola, elas já estão aqui, né? Então ter conhecido elas desde o Brasil, né? A gente estava ali no mesmo processo, na jornada. Elas acabaram vindo primeiro para cá. Então era uma sensação assim maravilhosa de eu estou indo encontrar elas, né? Já tem pessoas lá que eu conheço, né? Inclusive a Amanda e a Lúcia me receberam no aeroporto, então foi algo assim super emocionante. Não era aquela coisa de eu estou só, né? Não era, porque eu já sabia que tinha pessoas de uma relação, um laço muito forte que já estava aqui. Então eu acabei conhecendo outras pessoas ali também pelo Instagram, então foi uma grande ferramenta que me ajudou aí a conhecer pessoas. E sobre outras pessoas de outras nacionalidades, pessoas daqui, canadenses, você tem conhecido, Rose? Como que tem sido também ali no trabalho a relação, né? Você ter feito amizades, e aqui eu acho bem difícil fazer amizades ali no trabalho, porque eu acho que eles separam bastante ali o profissional do pessoal. Não acho que eles misturam, pelo menos lá na empresa assim, então eu acho bem difícil. Tem algumas pessoas ali que eu conheço, né? Tem um quebecois que eu converso bastante, mas eu acho que a relação aqui no trabalho, né? O ambiente de trabalho, eu acho muito mais assim profissional. E também tem o fato do home office, né? Então acaba dificultando também. Tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, por exemplo, a gente já se falou ali por Teams, mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. Então, o home office acaba aí dificultando um pouco esse contato, né? E tem esse detalhe aí que eu acho que eles não misturam aí profissional e pessoal. Mas eu tenho conhecido pessoas daqui, né? Então, à medida do tempo, à medida que você vai se expondo aí aos ambientes, né? Você acaba conhecendo pessoas. Tem pessoas da Colômbia também que eu conheço, então isso acaba sendo interessante, porque aí você não fica também somente exposta aí aos brasileiros, né? Mas é um processo que leva tempo, é um processo assim que leva tempo, tem que ter paciência. Então eu acho muito diferente do Brasil esse processo de fazer amizades, né? Nesse 1 ano eu tenho frequentado aí igrejas aqui. Então a primeira, né, que eu estava frequentando, ela era em francês, então isso me ajudava também a ter contato ali com pessoas. Eu estava participando de uma célula, mas era online, não era presencial, mas eu acabava ali tendo contato com pessoas daqui. E agora eu estou frequentando uma outra que é mais próximo de casa, que é em inglês, é mais desafiador. E aos poucos eu vou ali
me interagindo ali com o pessoal, mas é muito, gente, é muito assim, desafiador, ainda mais para mim que é inglês, mas é aquela coisa de sair da zona de conforto, né? Então é algo realmente que em todo esse processo que a gente vive, nesse recomeço, né? É você ter paciência, você fazer um esforço para que você vá conhecendo pessoas, vá se desenvolvendo, vá sentindo cada vez mais confortável aí com essa situação nova aí que você está vivendo. E Rose, tem sido aí tudo isso que você está vivendo, tem sido melhor do que você pensou? Eu recebi essa pergunta também na caixinha, né? Tem sido aí melhor do que você esperava e sem sombra de dúvidas, né? Quem já está me acompanhando ali no Instagram, eu sempre falo aí de como tudo isso tem acontecido, como Deus conduziu tudo isso de uma forma tão grandiosa, que inclusive tem uma passagem assim que me marca bastante, ali quando eu cheguei aqui, que é a passagem de 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é muito emocionante, assim, tudo que eu vivi. Para quem não acompanhou, eu compartilhei aí toda essa história, né? Eu tenho compartilhado lá no Instagram e também aqui no YouTube. Eu acabei vivendo aí um Plano Canadá diferente, porque o Plano Canadá estava acontecendo e eu também estava vivendo um momento de conversão, né? Então, o Plano Canadá, eu sabia que era um plano de Deus para a minha vida. Eu tinha vivido uma experiência em 2000, ali no final de 2019, que eu tive ali um encontro com Cristo. E aí ele foi mudando a minha vida, mudando as coisas da minha vida completamente. Então foi tirando pessoas, me tirando de situações, de lugares. E aí ele foi conduzindo o Plano Canadá. E aí eu fui vivendo esse processo de conversão ao mesmo tempo aí que ia desenvolvendo o Plano Canadá. E ao longo desse processo, ele foi exigindo aí obediência, renúncia, né, para que ele pudesse fazer acontecer o Plano Canadá. Então tem 4 vídeos aqui no canal que eu compartilho sobre o meu processo de conversão, e eu vou ali detalhando mais isso, né, de como que foi acontecendo o Plano Canadá, como Deus estava conduzindo ali no meio da minha conversão. Então, ele deixou claro ali quando eu fiz o meu momento de entrega, porque o meu processo de conversão iniciou ali em 2019, né? Tem algumas pessoas que pensam que foi ali no batismo, né? Pelo contrário, né, gente? Eu comecei em 2019 o meu processo de conversão, mas somente ali em abril de 2024 que eu fiz o batismo, né? Que foi ali o ponto que eu falei, eu entrego completamente a minha vida para ti, né? Então, está sobre as tuas mãos, né? Não está mais sobre o meu controle, a minha vida. Então, foi um momento ali que eu realmente entreguei por completo, né? Foi ali o momento que eu fiz a confissão em público do que já tinha acontecido ali no mundo espiritual, que eu já estava vivendo ali desde o final ali de 2019, porque ele foi trabalhando, eu falo que Deus foi trabalhando ali o meu coração, foi mudando as coisas, foi me mudando assim completamente, foi trabalhando o meu coração, me perseguindo mesmo, até um momento ali que chegou, que eu falei, que eu já não tinha mais nada, Deus já tinha tirado tudo. Inclusive, né, eu vivi um momento de provação ali com o meu trabalho, que eu tive que confiar nele, né, completamente, mesmo sem saber o que viria ali pela frente. Então eu vivi ali um momento de teste de fé grande, e até o momento ali que eu entreguei para ele o controle, que eu fiz ali o meu batismo. Então foi um processo assim que Deus deixou claro, né?
é o plano que eu tenho para você, mas vai exigir renúncia, obediência. Então ele deixou claro, estava acontecendo, ele estava fazendo acontecer tudo isso, mas não era eu que estava conduzindo, né? Era ele que estava no controle. E se eu estou aqui hoje é porque ele conduziu todas as coisas. Ele fez aí o impossível acontecer, né? Eu comecei o plano em 2021 aí com 0 idiomas, nem inglês nem francês, como eu falei. E aí em 2024 eu chego aqui com a residência permanente. E assim, ele cuidou de todos os detalhes, né? Ele cuidou do lugar que eu iria morar, ele cuidou do trabalho e ele quis ali que eu sentisse, né? Ele quis deixar claro que ele estava cuidando de tudo. Então, em todo esse processo eu pude sentir o amor de Deus, o amor de um pai. Então, todo esse processo, ele se revelou para mim. Então, eu falo, né, que o meu maior prêmio aí nos últimos anos não foi ter chegado aqui no Canadá. Lógico, não vou ser hipócrita, né? É sensacional estar vivendo tudo isso, né? É um sonho, é outra realidade, né? De onde eu saí, que foi do interior da Bahia, por isso que eu falo para vocês assistirem ali os vídeos da minha origem, para vocês entenderem quando eu estiver falando isso, porque eu saí de um lugar tão diferente dessa realidade que eu me sinto em nenhum outro planeta, assim, de tão diferente que é estar vivendo aqui. Mas o meu maior prêmio aí nos últimos anos foi ter ganhado aí a salvação, né? Foi ter recebido aí pela graça e pela misericórdia de Deus aí a salvação. Então eu falo que essa alegria que eu transmito, né? As pessoas no Instagram falam, Rose, dá para ver o quão feliz que você está. Mas essa alegria é a alegria que Deus preenche, né? Uma alegria indizível, né? Que você não sabe explicar, mas essa alegria aí da salvação. Então, esse foi o meu maior prêmio aí que eu recebi nos últimos anos. E após, né, que acontece esse momento, você percebe que não há plenitude, né, fora da presença de Deus, né? Então, eu sei que tudo que eu vivi foi por estar no centro da vontade de Deus. Então, Deus vai cuidar de todos os detalhes, Deus vai nos proteger, Ele vai prover quando a gente estiver aí no centro da vontade dEle. Quando a gente está no centro da vontade dEle, a gente recebe e sente todo esse cuidado dEle. Então, eu entreguei nas mãos dEle. E eu sabia que eu não estava vindo só, né? Eu sabia que Ele estava comigo. Então, isso me trazia uma paz, aquela paz, né, que excede todo o entendimento. Então, eu vinha com essa alegria de saber que Ele estava comigo, que Ele conduziu tudo. Olha só o que eu vivi, porque assim, eu sentia Ele em cada detalhe. Então, eu fui vivendo uma transformação. Quando eu olho para trás, assim, é emocionante ver todo o processo de como que ele foi me conduzindo para que eu chegasse aqui. Ele não queria que a Rose velha chegasse aqui, né? É muito interessante isso, porque houve toda uma transformação, inclusive física, né? Que ele foi me transformando para que chegasse a nova Rose aqui, né? Ele não queria que chegasse a Rose velha, ele não queria que chegasse a Rose velha, ele queria que chegasse a Rose nova. E realmente eu me sinto em uma nova vida, não somente pelo país, mas pela forma que ele conduziu tudo e que ele me transformou, porque ele transforma a nossa natureza. Eu acho assim, gente, é um processo tão lindo que ele faz na nossa vida que eu olho para trás assim e você não reconhece mais, né, a outra Rose, né? Realmente ela ficou no Brasil porque ele veio me transformando. Ele quer transformar a nossa natureza, ele transforma a nossa natureza. Ele fala que vai nos dar aí um coração de carne, um novo espírito, e eu realmente sinto, né, que ele fez isso comigo. Então realmente eu me senti a outra Rose
não existe, né? Ela morreu porque Deus me transformou. Então ele queria que chegasse aqui a nova Rose para viver os planos dele. Então é muito emocionante todo esse processo e eu estou até ausente nesse momento ali do Instagram, porque ele me conduziu para ficar fora, porque estou aí nesse processo de santificação, né? Que a gente vai vivendo aí nesse processo de conversão, que inclusive é muito doloroso. E eu sinto assim ele quebrando tudo, né? Então, quando ele vem, ele vai quebrando tudo aí, todos os senhores da nossa vida, e ele quer formar aí em nós o caráter de Cristo, né? E ele vai realmente trabalhando ali no íntimo, no nosso íntimo, e é um processo muito doloroso. E todo esse processo que eu vivi com Deus, de toda a transformação, me ajudou nessa mudança de país, porque se não fosse esse processo, eu tenho certeza que toda essa experiência teria sido totalmente diferente, se eu não tivesse esse cuidado, se ele não tivesse mudado aí as prioridades da minha vida, porque o trabalho, né, eu sempre tinha colocado ali a minha carreira como senhor da minha vida, e ele chegou assim, derrubando isso com força. E se eu não tivesse reordenado aí as prioridades da minha vida, eu tenho certeza que todo esse processo aí de transição, de mudança, teria sido completamente diferente na minha vida. Então, Deus ter me transformado me fez passar de uma forma muito mais leve esse processo, esse recomeço de vida em um outro país. Eu senti uma leveza tão grande, é inexplicável. Eu falo que a minha mudança de país foi muito mais calma, muito mais tranquila do que a minha mudança de Bahia para São Paulo. É impressionante assim a diferença, a leveza que você sente quando Deus está conduzindo todas as coisas, né? Quando você entrega ali para Cristo todas as coisas. Então eu sinto realmente essa leveza, essa paz e essa tranquilidade, mesmo mesmo tendo feito uma grande mudança, que foi aí uma mudança de país. Então, estar aqui no Canadá é aceitar viver o plano aí de Deus para a minha vida, foi abrir mão aí, fazer renúncias, né? E aceitar o plano dele para a minha vida. Tem sido, assim, incrível toda essa experiência, né? Eu nunca imaginei viver isso na minha vida, e ele me transformou aí nos últimos anos para que eu pudesse chegar aqui. Então, eu desejo aí fortemente que vocês possam viver essa experiência de poder viver aí a vontade de Deus. Eu acho que fazer essa grande mudança aí que a gente faz, né, de mudar de um país para o outro, tem que estar bem claro aí na sua mente o porquê de tudo isso, né, para que faça sentido aí para você. Realmente é desafiador tudo isso, toda essa mudança, mas ao mesmo tempo é uma experiência tão enriquecedora, né? Eu acho que precisa de muita preparação, então eu sempre falo, além de se preparar financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, a língua, né? Você precisa também estar muito preparado aí espiritualmente, né? Então, você tem que se preparar aí de todas as formas, né? Então, venha preparados, porque você vai ter vários desafios aqui. Então, imagina você vir sem preparação e você se colocou em um nível de estresse muito grande, né? A gente está saindo da nossa zona de conforto, nossa mente não gosta, né, de sair da zona de conforto, ela odeia sair da zona de conforto, e a gente está nos colocando aí num nível de estresse muito grande, né? Você está em uma cultura diferente, a língua é diferente, você está reaprendendo a trabalhar, você está conhecendo pessoas, você tem a questão fisiológica, né, a parte do tempo, né, que é diferente, né, você está em adaptação, né, você tem um inverno aí totalmente diferente, o clima é diferente, então você está se colocando em um nível de estresse muito alto. E imagina você vir para esse país sem essa preparação. Então imagina
quão grande vai ser aí o seu estresse, né? Por exemplo, no inverno, o seu corpo vai estar pedindo para você descansar mais cedo, e você se colocou em uma situação tão difícil que não, você vai ter que estar estudando até mais tarde, você vai ter que estar trabalhando, então o nível de estresse vai ser muito, muito grande. Então, para que tudo isso faça sentido, né? Venha preparados, né? Se preparem de todas as formas possíveis, e sem sombra de dúvidas, né? Sempre falarei sobre esse ponto de estar no centro da vontade de Deus, né? Então isso faz total diferença, né? Então estar no centro da vontade de Deus, eu falo que algumas coisas eu não me preocupava, porque eu falava, eu estou fazendo o que Deus está me pedindo, então eu não vou me preocupar com tal coisa, né? Então muitas coisas eu estava ali orando, entreguei para Ele, né? Eu falei quando eu vivi a experiência ali, que Ele me pediu para eu sair do trabalho, né? Para eu fazer ali uma renúncia, uma grande renúncia. Eu falei, tá nas tuas mãos. É como se eu saísse ali do controle da minha vida e falei, o controle é teu, né? Então eu confio em ti, estou confiando em ti. Então, se o Senhor está me mandando para lá, se o Senhor fez tudo o que o Senhor fez, o Senhor vai cuidar, assim, de todos os detalhes. E eu falo que eu estou andando aí pela fé, estou andando pela fé e acreditando ali nos planos dele, né? Estou vivendo aí todo esse processo com ele, que é bem doloroso. Eu decidi me render ao processo aí que ele estava me chamando para viver, né? Então, se eu falo, eu não sei porque que ele me salvou, né? Você fica sempre com porque eu, né? Porque que ele me escolheu para viver todo esse processo. Então, você sente um amor ali tão inexplicável, né? Eu falo, minha alma anseia para conhecer cada vez mais dele, né? Então, é algo até de como não deixar, quando a gente vive esse processo, né? Que a bênção nos afaste do abençoador, né? Então é algo que a gente tem que ficar em alerta, né? E foi ao contrário, né? Então me fez me aproximar cada vez mais dele, né? Ele me abençoou com tudo que ele fez aí nos últimos anos. Isso me fez ali me aproximar muito dele, e ele me colocou em uma situação ali que não tem como eu sair desse lugar, né? Ele deixou muito claro que eu estava vindo porque ele me mandou para cá, né? Então ele me colocou em um local de dependência muito grande, que é impossível sair desse lugar de dependência. É impossível falar das coisas que eu vivi nos últimos anos, de como aconteceu o Plano Canadá, sem falar de como que ele conduziu. Então é como se, quando eu vou compartilhar da minha história aqui, eu acabo dando um testemunho, porque não tem como, né? A glória eu sempre darei para ele. Eu sei que não foi eu sozinha, eu fiz a minha parte, o que estava ali ao meu alcance, mas ele fez o impossível acontecer. Então, se você está aí nesse processo, faça a sua parte, né? Faça a sua parte, se é a vontade de Deus, ele vai fazer acontecer, não importa, né, o que esteja faltando, ele vai fazer acontecer. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu fiz ali a minha parte, que quando eu olho foi o mínimo, né, que eu poderia fazer, que era, por exemplo, estudar o idioma, né, me preparar. E quando eu estava ali pronta, ele realmente fez acontecer. Então, exigiu aí de mim muita fé nesse processo, muita entrega, exigiu renúncia, exigiu obediência para que ele fizesse aí o Plano Canadá acontecer, para que ele cuidasse de tudo. Então é isso que eu desejo para você, que você esteja, não importa o que seja, né, o que ele está te pedindo, mas que você esteja aí no centro da vontade de Deus, para que você sinta aí todo esse cuidado aí, todo esse direcionamento que ele faz aí na nossa vida, quando a gente decide ali
estar com ele, estar na presença dele. Então é isso, pessoal. Acabou ficando longo esse vídeo, né? Acabei aí compartilhando. Acho que não lembro se faltou aí algum ponto. Mas qualquer coisa, deixe aqui nos comentários que gravo um outro vídeo falando sobre. Espero que seja útil aí de alguma forma. Eu ainda não estou gravando ali com mais sequências, né? Realmente acaba sendo um pouco complicado estar gravando os vídeos, né? E tem a parte de edição também e tudo mais. Então eu não estou conseguindo me dedicar. Eu estou até ausente ali do Instagram, porque foi algo que Deus me conduziu para. E irei ficar ainda mais um tempo ali distante para que eu possa viver aí o processo que eu falei, que é o processo que eu estou vivendo com Deus, né? Ele foi ali cuidando, curando ali várias coisas, né? Ele está tratando várias coisas. Então ele foi me pedindo para estar mais no silêncio, né? Então está no silêncio. Deus está no silêncio e é exatamente isso. Então por isso que eu decidi nesse momento, para viver esse processo que ele está fazendo na minha vida, tirar algumas coisas para que eu possa estar nesse silêncio ali, que é onde a gente o encontra. Então, vejo vocês em breve e deixe aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal.